Nem todas as produções do Homem-Aranha agradam os fãs, pelo menos em sua maioria. E é claro que quando a gente fala desse tipo de assunto, não tem como a gente não lembrar da clássica animação dos anos 90 e a de 2008, que é quase que unânime. A maioria das pessoas gostam demais, até mesmo quem não é fã do Homem-Aranha. Mas e a animação de 2003? Você lembra? Será que o mundo acabaria se o Homem-Aranha tirasse uma noite de folga? Então, cara, se prepara, pega aquele cafezinho esperto, porque logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre uma das animações mais injustiçadas do Homem-Aranha. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, no auge dos meus 6, 7 anos de idade, eu conheci essa série animada do Homem-Aranha. Se não me engano, foi a primeira vez que saía algo do personagem nesse estilo 3D meio cartunesco, sabe? Porque era uma mistura, ele não era 100% aqueles bonecão de massinha de modelar, mas também não era algo totalmente desenhado. E pelo jeito, talvez isso tenha impactado negativamente alguma parcela de fãs, até porque naquele período, na época da TV Globinho, passava o Homem-Aranha dos anos 90 e depois entrou um pouco dessa animação também. Fique ligado nas aventuras do Homem-Aranha, porque com esse super-herói no pedaço vai ser impossível desgrudar da telinha. Hoje, na TV Globinho. E de certa forma dá pra entender o choque, né, cara? Porque uma hora era extremamente cartunesco, era uma coisa tipo Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos, e o Peter ali tinha aquele design do Nicholas Romoff lá dos anos 70, sabe? Aquela série que passou na TV que o pessoal fala que é tosca. Então, o design foi baseado, mas o físico foi totalmente diferente. Acho que eu concordo com você nesse ponto. Então, dá pra gente, de certa forma, entender que essa mudança nos designs pode ter sido, de certa forma, um choque. Homem-Aranha, a nova série, ou a série, tinha como objetivo iniciar uma adaptação dos quadrinhos Ultimate Spider-Man. Porém, por causa do sucesso do filme do Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi, a animação foi retrabalhada para servir como uma continuação livre do filme. A série foi produzida então por Brian Michael Bendis, um dos mais conhecidos roteiristas das histórias do Homem-Aranha e da Marvel, e que depois de mais de 15 anos trabalhando com a Marvel, em 2017 ele acabou indo fazer alguns trabalhos para DC Comics. E o estilo de animação, esse design em CGI que vocês viram nessa animação, foi feito pela Mainframe Entertainment, a mesma empresa que fez a parte visual dos filmes da Hot Wheels, Max Steel, entre vários outros. Mas falando sério, comparando os gráficos do Max Steel, da Hot Wheels com esse Homem-Aranha, é um salto gigante de qualidade, na minha opinião. Tá lindo. Mas então, Nicolas, o que aconteceu com essa série? Ela foi concluída de uma forma errada? Ela foi cancelada? O que aconteceu? Então, ela foi cancelada por culpa do público. Stupid man, aren't you? Acontece que a MTV, que era o canal que passava os episódios primeiro na época, decidiu que as avaliações, o feedback que eles receberam da série, eram tão insuficientes que não justificava fazer uma segunda temporada, deixando a série então terminar com um suspense muito grande. O diretor Brandon Vieri afirmou que se a série tivesse continuado, ele teria usado ainda outros vilões, como por exemplo o Mistério, o Abutre. E eu fiquei imaginando, cara, imagina o design do Venom ou do Carnificina nesse universo. Cara, ia ficar da hora demais. E assim, o penúltimo e o último episódio dessa série, na verdade, são um único episódio que foi dividido em duas partes. O episódio 12 era Jogos da Mente, parte 1, e o episódio 13, o último, Jogos da Mente, parte 2. Aqui, o Peter enfrentou dois irmãos que pareciam ser um tipo de mutantes do mal. Eles colocavam na mente das pessoas, e principalmente do herói, uma ilusão. E no caso do Peter, que o Kraven teria matado a Mary Jane. E isso ainda na frente dele. O objetivo? Simples. Manipular o herói para que ele matasse o Kraven na vida real. Então, eram vilões querendo acabar com vilões. Tá certo. Que? O Peter, então, acaba descobrindo depois que já fazia muito tempo desde a última vez que ele tinha se encontrado com o Kraven e percebeu que essas imagens que estavam na cabeça dele não faziam sentido algum.
O episódio avança e ele pede ajuda para uma amiga chamada de Andy ou Mandy para conseguir achar esses irmãos, esses gêmeos mutantes. Eles então conseguem encontrar, mas durante o confronto ele acaba acidentalmente jogando essa amiga do topo de um pequeno prédio. Ela quase morre e sofre perda de memória. Mas daí as pessoas que estavam ali viram que foi o Homem-Aranha que jogou uma civil e que quase a matou. E agora a cidade tem realmente muitos motivos para odiar o Homem-Aranha, né? Já tinha o fato do Jameson sempre ficar batendo na tecla de que o Homem-Aranha era um vilão, era um bandido, e agora ele tinha o argumento de que o Homem-Aranha era um semi-assassino. Então o Peter vê toda Nova York se voltando contra o Homem-Aranha, mas dessa vez ele compreende que ele é o culpado, mesmo que tudo isso tenha sido, de certa forma, um acidente, porque o Peter foi manipulado a enxergar o vilão na amiga dele. Depois disso, o Peter tem algumas cenas rápidas dele refletindo sobre tudo o que está acontecendo. Ele fala que ser o Homem-Aranha não quer dizer que você vai ser um herói sempre, né? Ele não ficou com a Mary Jane, ele estava até um pouco envolvido com essa Mandy, eles tiveram um rolinho ali, trocaram uns beijos umas horas ou outras. O Harry criou mais raiva ainda do Homem-Aranha, ele vê que ele está se distanciando do amigo dele, e no final ele pega o traje, coloca numa maleta junto com um pouco de tijolo e arremessa no mar. Adeus, Homem-Aranha. Mas é aquilo, pessoal, se você perdeu as esperanças, calma que ainda pode existir uma luz no fim do túnel, porque apesar de receber muitas críticas negativas, o feedback não ter sido lá o que foi esperado, ainda existem fãs que querem fazer isso acontecer, e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, no comentário fixado, de um abaixo-assinado para Sony e outras empresas terminarem o que elas começaram, criarem aí a segunda temporada, desenvolverem ela e lançarem, explicando o que realmente aconteceu depois de tudo isso. Porque eles já confirmaram que teria uma segunda temporada, mas só não saiu por causa do feedback. Então, provavelmente, eles ainda têm esse documento. Então, pode ser que não aconteça? Pode ser. Mas de alguma forma eu acho que isso pode sim dar uma cutucada na Sony. Mas então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero de verdade que você tenha gostado, e agora comenta aqui embaixo pra mim saber se você já conhecia essa animação e se você gosta dela, cara, porque não pode ser que eu seja uma das poucas pessoas aí, aqui do canal, que curte, então comenta aqui embaixo pra mim saber, beleza? Lembrando, pessoal, que as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, meu Twitter, meu Instagram e o site Roxinho de Lives, o site vizinho aí. E no último final de semana, pra quem não viu, a gente assistiu o filme Super-Herói, cara. Foi muito bacana, foi muito massa e eu espero ver mais de vocês lá também. Então o link vai estar tudo aqui embaixo. Então, se você não me segue em nenhuma dessas outras redes aí, fica aqui o convite para me acompanhar por lá também. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!